Um jornal sediado em Londres, que trabalha com a língua portuguesa, me fez uma entrevista essa semana e dentre as questões que foram colocadas, uma se referia à razão de se estudar o português arcaico em função do entendimento do português falado hoje. Eu comecei meu posicionamento lembrando Heródoto, que foi um dos pais da história, como sabem, que disse que pensar o passado era importante para se compreender o presente e não menos para idealizar o futuro. Se conhecem Labov, Herzog e Weinreich, os pais da sociolinguística quantitativa contemporânea, né, que lançaram na década de 60 um manifesto em defesa de uma teoria da mudança linguística, vão verificar que a raiz desse entendimento é exatamente essa. Ou seja, nós precisamos compreender o passado para entender o presente, projetar talvez o futuro e às vezes compreender o presente para também interpretar o passado. Então, a razão de estudar o português arcaico é, antes de tudo, uma necessidade de que temos todos nós, falantes do português, do entendimento dos processos de constituição da língua, das interdições que são colocadas para todos nós, no sentido de não podermos fazer qualquer uso dela, e para entender como a cultura humana se projeta através da sua linguagem, né? Então, independentemente da ideia de Labov, Herzog e Weinreich sobre uma teoria da mudança linguística, eu sempre costumei dizer que a teoria deles está muito mais centrada na variação linguística do que na mudança efetivamente, já que outras correntes da linguística contemporânea, sobretudo as mais formalistas, não enxergam na variação o elemento crucial para que haja efetivamente a mudança. Acreditam esses pensadores que a mudança se dá no processo de aquisição da linguagem, sobretudo em relação à questão da marcação paramétrica. Obviamente isso é uma coisa mais complexa e eu não vou tentar me alongar nesse sentido. Então, o que eu quero lembrar a todos é que para um falante de qualquer língua natural possa hoje melhor entender as estratégias de que lança a mão para se comunicar ou mesmo para poetizar, construir literatura, por exemplo, né? É necessário que ele compreenda até que ponto ele pode lançar mão de algumas estruturas. Um exemplo interessante, eu sempre utilizei em sala de aula, é o seguinte: quando nós pegamos o núcleo do sintágma nominal e deslocamos para a posição do determinante e colocamos o determinante após esse núcleo. Exemplo disso, meninos, os. Ou seja, ao invés de dizermos os meninos, diríamos meninos, os. Ora, qualquer falante de língua portuguesa, em qualquer espaço, né, das suas diferentes variedades, seja na América, na Europa, na África, na Ásia, qualquer um há de concordar que essa estrutura é plenamente agramatical, ou seja, ela não faz o mínimo sentido. Entretanto, se alguma pessoa ouve um falante dizer os menino vai, ao invés de os meninos vão, né, vão perceber que, embora haja uma forte crítica social quanto a essa utilização, essa estrutura não é agramatical. Ela apenas difere da norma padrão na escrita e, eventualmente, da norma de prestígio da fala de comunidade que hoje detém o poder. Poderia perguntar então, mas não está errado falar assim? Se formos para a história da língua portuguesa, vamos ver que há um licenciamento, né, histórico para esse tipo de construção. Ou seja, a falta de concordância também está prevista como uma possibilidade de variação da língua portuguesa. Isso é histórico.
Se a gente não quiser pensar exclusivamente na questão sintática, morfossintática, poderíamos imaginar esse mesmo cenário no léxico. Eu costumava usar um exemplo de 3 unidades do léxico que não revelam de imediato uma relação direta de natureza etimológica. São elas: vinco, vínculo e brinco. Ora, será que o falante, que não tenha se preocupado com o estudo da linguística ou com o estudo da história da língua portuguesa, poderia imaginar que todas essas palavras são derivadas de um mesmo étimo do latim? Obviamente, o étimo seria vínculo. Mas olha como é estranho. Vinco parece que há realmente um processo metaplásmico reducional, né? Vínculo, uma acomodação de natureza mórfica, mas brinco é extremamente diferente da sua unidade original, vínculo. Por que isso se dá? Exatamente porque as pessoas e os grupos sociais cumprem diferentes tendências enquanto utilizam a língua na história. Então, dialetalmente, algum grupo que ouviu ou percebeu o latim vínculo resolveu chamar de brinco e não de vínculo ou vinco como outras comunidades o fizeram. Ora, isso é em razão de diferentes tendências das normas linguísticas em uso no passado, né? E vão desaguar exatamente nessa forma que é surpreendente, ou seja, o formato brinco. Ora, esse formato brinco chama a atenção para um outro formato existente hoje no português brasileiro. Não sei se conhecem a unidade lexical broco por bloco, ou seja, alguns falantes utilizam o que a norma de prestígio advoga como bloco, inclusive é o que está registrado na norma padrão, mas alguns falantes, sobretudo aqueles que trabalham com esse elemento, o bloco em si, chamam normalmente de broco, ou seja, é um processo de rotacismo que está presente na língua portuguesa historicamente. Ou seja, se eu preciso estudar o passado da língua para compreender como algumas realizações do presente realmente são licenciadas, porque algumas tendências continuam sendo perpetuadas, porque isso está previsto no nosso sistema. Um exemplo claro é a palavra prazer. As pessoas criticam broco porque o falante normalmente é de uma classe socioeconômica desfavorecida ou tem pouco estudo formal. Mas todos os falantes do português utilizam a palavra prazer. Ora, mas prazer também é um rotacismo. Prazer é tão broco quanto deveria ser. Ou seja, prazer não poderia ser prazer se a gente continuasse criticando o rotacismo, porque prazer deveria ser plazer, porque vem também do latim, e no latim a realização não era pra, mas plá. Ou seja, estudar a história da língua é compreender as razões de utilização dessa mesma língua em outros tempos linguísticos. No nosso próximo encontro, eu vou continuar um pouco sobre essa questão, trabalhando um pouco mais sobre essa questão. Até lá. Obrigado.